reproduzir a sua Dionaea muscipula, né? Que é quando a gente tem uma espécie que a gente gosta. Obviamente é do nosso interesse poder reproduzir, poder ter mais de uma Dionaea, né? Poder ter mais de uma planta carnívora. Como é possível, né, você fazer trocas se você talvez não tenha mais de uma? Então o interesse é reprodução. Nós estamos aqui com essa monstruosa Dionaea, que nós chamamos de Dionaea Premium aqui, simplesmente porque não tem identificação. É o cruzamento de várias Dioneias gigantes. E tem esse vaso aqui, muito bonito, cheio de mudinhas, que obviamente foi feita... Ele se reproduziu de uma maneira bem interessante aqui, tá? Sozinho, né? Bom, existem 3 métodos que são muito comuns para você fazer a reprodução da sua Dionaea. E isso sim está relacionado às condições de clima e condições de onde a planta está sendo plantada, ou seja, substrato, talvez condições de rega, condições aonde você expõe a sua planta para que ela consiga se reproduzir melhor. Nós estamos gravando ao ar livre, então é muito comum que o sol apareça às vezes na frente da nossa câmera aqui ou não, tá? Então nós estamos aqui a céu aberto, eu estou basicamente sentado num banco para gravar para vocês, tá? Porque é bem simples assim mesmo. Bom, pegamos aqui a nossa Dionaea. O primeiro método é o método mais comum, que é a divisão de rizoma. E como fazer a divisão de rizoma? Primeiro passo, nós vamos remover a nossa Dionaea de dentro do vaso. Tá aqui. Você vai ver que comumente essa planta se divide sozinha. Deixa eu dar um espaço aqui só para vocês entenderem melhor. Comumente essa planta se divide sozinha ao longo dos anos num vaso, novamente, sobre as condições de clima adequadas, né, sobre o substrato certo, a rega certa. É comum que essa planta vá se multiplicando. E essa divisão é feita como a Dionaea cresce em formato de roseta. E o que seria a roseta, né? Significa que ela tem um miolo, uma parte central, e que a planta desenvolve em volta desse miolo. Não seria igual as sarracênias, que tem frentes de crescimento, que elas vão crescendo assim. Na maioria das vezes, pode até acontecer da planta se reproduzir assim, mas ela vai desenvolver uma muda e em volta desse miolo é que vão surgir as armadilhas, tá? Deixa só aqui focalizar melhor, pronto, tá? Então a gente tem aqui um miolo, você pode ver, da planta, e na parte central já nasce uma armadilha nova que está ali, que você pode ver, e assim com todas. Tendo esse ponto de vista, já dá para identificar qual é a muda, qual não é a muda. Mas é muito simples. Você vai remover, como fazer essa remoção, né, essa divisão de rizoma, que é o método mais comum para você reproduzir a sua Dionaea, né? E como identificar? Você vai olhar a sua planta, você vai ver, ó, aqui eu já tenho uma muda. Muito provavelmente aqui, ó, eu já tenha outra muda, ó. Tá vendo? É fácil de você ver. E aqui, ó, eu já tenho outra muda, ó, lá embaixo. Por quê? Eu estou contando as rosetas, os miolos. 1 miolo, 2 miolos, 3 miolinhos, tá? E aqui, ó, é o método mais simples possível, com as mãos mesmo. Você pode utilizar alguma pinça, algum utensílio, arrisco dizer até utensílio doméstico. Você vai fazer isso aqui, vai abrindo com os dedos mesmo, tomando muito cuidado para não danificar raízes, né? Nesse caso, essa planta está plantada em musgo sphagnum, ó, que é esse musguinho aqui, que é muito comum, a gente já aprendeu nas aulas passadas o que é musgo sphagnum, tá? E aí você vai remover todo o musgo, tá? Bom, feito a remoção do musgo sphagnum, olha só, você viu que ela já deu até uma caída aqui, essa daqui tem armadilhas gigantescas, tá? Você já vai ver aqui, ó, que a planta tem várias
vários bulbos, ó, 1, 2, talvez tenha 3, aqui, ó lá, 3, um pequenininho, 4. E aí, como é que eu faço isso? Aqui eu já posso ver que eu tenho várias mudas diferentes. Como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer o seguinte, simplesmente, ou com a ajuda de uma pinça, ou com os dedos mesmo, mas aqui nós vamos utilizar os dedos, tá? Você vai vir aqui e destacar onde ó, tá aqui, ó, roseta, tá vendo? Ó, já dá para entender, né? Roseta, divisão. Roseta, olha só, roseta. Dá para entender, né? Olha só como que é, ó. Viu? Esse é o bulbo, tá vendo? Onde nós temos essa parte branca, que é o rizoma. E daqui nascem as armadilhas. Então, isso daqui é uma muda. O que você vai fazer é destacar essa muda, simplesmente assim. E pronto, eu já tenho uma muda de Dionaea muscipula, tá? Bom, durante esse método você pode acabar perdendo umas folhas. E é muito comum você acabar acontecendo isso, ó. Saiu a folha e ficou assim. Mas nós não vamos jogar essa folha fora, porque nós vamos utilizá-la para mostrar o próximo método daqui a pouco, tá? Feito isso, olha só, pronto. Você só faz a limpeza daqui, ó, para ficar mais fácil, para você plantar uma planta mais sadia, tá? Vai vir aqui, ó, pronto. Vai remover com a mão mesmo. Se você for uma pessoa um pouco mais metódica, você pode fazer todo esse processo com a ajuda de uma pinça, mãos esterilizadas, enfim. Mas é só para vocês verem como a gente faz na realidade. Como o colecionador faz na realidade. Na maioria das vezes a gente não usa. Bom, durante esse processo eu descobri que eu tenho mais uma muda aqui do lado, olha só, tá vendo, ó? E como que eu sei que ela é outra muda? Porque eu estou contando as rosetas, ó. Uma roseta, 2 rosetas. Essa daqui é independente. Então eu vou vir aqui e vou simplesmente destacá-la. Pronto. E justamente a haste floral saiu junto com ela, não tem problema, você pode remover essa haste que já estava aqui da planta e pronto. Eu tenho mais uma mudinha dessa Dionaea Premium, que fica gigantesca, bem grande, você já viu aqui o tamanho das armadilhas. E por ser um clone, né, por ser uma divisão da própria planta, a gente sabe que essa muda vai ficar exatamente igual à mãe. Não tem uma possibilidade disso não ser igual, tá? Então eu tenho mais uma muda. Vamos lá, vamos de novo, mais uma vez, ó. Várias rosetas diferentes. Como que eu sei? Eu olho, ó, é só você olhar no detalhe, ó. Tá vendo? Ó, mais uma aqui. Vamos separar, tá? Para ficar mais fácil. Ó, vamos de novo. A gente faz isso, muito cuidado. Pronto, eu tenho outra muda aqui na minha mão. Ó, mais uma muda. Legal, né? Vamos lá, vamos ver se tem mais uma muda aqui. De novo, sempre contando as rosetas, sempre olhando. Você vai, se você for limpando a planta, ó, você vai ver que tem mais uma muda aqui, ó. Pronto, acabou saindo sozinha essa muda, sem eu precisar fazer muito esforço. Tá aqui, ó. Legal. Isso daqui é a divisão de rizoma, tá? Comumente, a planta faz isso sozinha. A única coisa que você precisa fazer é vir aqui e separar essa planta. Ó, pronto, olha só. Pela multiplicação de rizoma, que foi feita naturalmente pela planta, deixa eu dar uma afastada aqui só para vocês enxergarem. Nós temos uma muda, 2 mudas, 3 mudas, 4 mudas, 5 mudas e 6 mudas. De um único vaso, nós tiramos 6 mudas diferentes, simplesmente pela divisão de rizoma. E como essa divisão foi feita? Como que todas essas mudinhas surgiram dentro desse vaso? Muito sol e, claro que substrato
adequado, que seria o musgo sphagnum ou a turfa. Esse musgo aqui é o musgo sphagnum. Vocês podem ver, ele está cheio de raízes porque tem utriculárias, tem outras plantas que nasceram aqui, tá? E além disso, as condições de clima, ou seja, rega, o sol, a umidade, o calor, né? Temperatura boa, então fizeram com que essa planta se multiplicasse desse jeito. Então essa é uma das partes que a planta se desenvolve. Bom, agora nós vamos aprender uma outra parte que poderia ser chamado de leaf cut, mas nós não vamos chamar de leaf cut, nós simplesmente vamos seguir a mesma linha de raciocínio da divisão de rizoma. O que você vai precisar, primeiramente, é de uma planta muito saudável, muito, assim, você pode fazer com uma planta menos saudável, mas a chance é que ela não sobreviva se você fizer, mas eu falo que é tudo em benefício da ciência. E o que você vai precisar? Da planta, do vaso principalmente, onde você vai fazer, né, a multiplicação, o musgo sphagnum. Eu vou reutilizar simplesmente o mesmo musgo que eu estava aqui, mas você faz o seu musgo sphagnum, faz o seu substrato adequado. Vai ser mais prático apenas eu utilizar esse mesmo, mas daqui a pouco eu vou acabar replantando todas essas plantas. E o principal deles, uma lâmina afiada. Nesse caso, nós estamos utilizando um estilete. Muito cuidado, pois é um item perigoso, tá? Então pode acontecer de você se cortar, de você se machucar. Quem tem acesso a bisturis, lâminas mais finas, que vocês costumam fazer o corte, geralmente o pessoal que trabalha com técnicas in vitro, multiplicação de espécies, costumam utilizar, tá? E é muito simples, vamos utilizar aqui o estilete, para ficar mais fácil, tá? Eu vou utilizar uma das mudas que nós separamos aqui, simplesmente vou pegar esta daqui, que eu achei ela muito interessante. Deixa eu só ver se não tem talvez uma outra que esteja mais adequada. Espera aí, vamos ver. Uma das pequenas, talvez. Não, vamos utilizar essa daqui mesmo, que já estava escolhido, tá? Muito simples. Você vai pegar a planta aqui. Você vai simplesmente entender que isso daqui é uma batata, tá? Veja aqui, ó. Separe essa ponta, não corte, tá? Separa daqui para baixo para você entender, ó. Isso daqui é uma batata. Um tubérculo, vamos colocar assim, mas não é um tubérculo, isso aqui isso daqui é um rizoma da sua planta, tá? É um bulbo, então, é o bulbo da sua planta. Então, separe apenas esse ponto aqui para você entender. Essa parte branca é o rizoma. O que eu costumo fazer para multiplicar essa planta é simplesmente cortar com o estilete aqui no meio, ó. Assim. Desse jeito, Rafa? Desse jeito. Eu simplesmente venho aqui, corto com o estilete e planto as duas partes. Então, eu vou apoiar aqui. Só um instante, vamos lá. Para ficar mais fácil, a nossa muda caiu lá embaixo, mas não tem problema. Vamos aqui. Então, a gente vai separar agora a nossa muda, bem simples. Você vai vir com o estilete aqui, tá? Peraí, deixa eu focalizar um pouco mais para o centro para você ver, tá bom? Vamos aproximar um pouco mais ainda, tá? Para você entender melhor. E eu vou cortar aqui, ó. 1, 2, 3 e... Ó, cortei, pronto. Por que tem que ser um estilete? Porque é mais preciso. Por que tem que ser um bisturi ou uma lâmina fina? Porque o corte é mais rápido, é mais fino. A chance de você amassar a muda, de você esmagar a muda e estragar a divisão é muito menor. Então o estilete tem a pontinha, ó, tem a lâmina bem fina. Não recomendo utilizar faca de cozinha, tá? Faça com estilete, você vai ter um resultado muito melhor. Feito isso, ó, pronto. Simples assim, ó. Tomei apenas a liberdade de escolher, ó, as duas partes com raízes, com raiz, com raiz. E eu fiz isso de uma única planta com uma única roseta. Ou seja, de uma roseta eu dividi as duas plantas com o estilete. Olha só, eu tenho duas mudas com o estilete. O próximo passo vai ser simples. Essa daqui está com a roseta, mas já está fácil de entender, então eu não vou utilizar ela.
você vai fazer o seguinte, você vai pegar o musgo sphagnum, estou utilizando o mesmo que eu estava aqui, não tem problema, por enquanto. Aqui, ó. Pronto, acabei. Peguei a planta, a divisão que eu fiz, tá? Deixa eu voltar o vídeo para trás aqui para vocês entenderem. Fiz isso. Abre com o dedo mesmo. Coloca substrato suficiente para você fazer a muda. E pronto. Plantei. Tá plantado a nossa muda. Pronto. Cortei, plantei no musgo sphagnum. Isso daqui tem que ficar numa bacia com água e no sol. O sol e a água são itens assim cruciais para que você tenha um resultado satisfatório na reprodução, para que a sua planta se desenvolva bem. É o sol que vai fazer com que o rizoma se multiplique, se recupere. Fora que a planta ela faz toda a troca de gases na atmosfera, né? Ela consegue fazer essa troca de gases, faz a fotossíntese, continua saudável e continua se multiplicando, tá? Então esse é o segundo método, tá? E um método semelhante a esse é o que todos nós chamamos de leaf pulling. O que é leaf pulling? Como diz o nome, né? Puxar a folha, arrancar a folha. O método arrancando a folha. Lembra da folhinha que a gente arrancou? Olha aqui, ó. Esse rizoma, tá vendo essa parte verde? Tá vendo essa parte branca? Então, a folha é tudo isso daqui, só que isso daqui é um pedaço da planta. Você pode fazer isso até com a planta normal. Você simplesmente pega aqui a planta aqui, ó, e arranca uma folha. Ó, você toma o cuidado, é claro, para arrancar a folha com essa parte branca aqui, ó, tá? Que foi o que a gente fez. Comumente acabou caindo. Bom, feito isso, você pode usar esse método do estilete, que também é muito semelhante ao leaf pulling, só que você corta as folhas, as raízes com o rizoma. Feito isso, o que você vai fazer é simplesmente vir aqui no substrato, ó, tá vendo? E plantar. Você vai enterrar essa parte, ó. Ó, 1, 2, 3 e enterrou, colocou aqui, ó. Pronto, olha lá, ó, tá plantado. Plantou o seu rizoma, aguarde. A sua planta vai se reproduzir, tá? Tome só o cuidado de você plantar ela do jeito certo. Tente plantar ela como se ela estivesse realmente na roseta ainda, né? Ou seja, assim, ó. Tá, ó. Coloca ela assim, ó. Só um instante que eu... Aqui. Isso, ó, pronto. Acabou soltando. Vamos colocar direito aqui. A gente vai mostrar exatamente como eu faço. O legal desse curso é que você não aprende assim um método, é todo montado, é todo não sei o que. Não, não é. É o que eu faço. Como que a minha coleção chegou do jeito que ela é? Como que a minha coleção chegou do tamanho que ela chegou? Como que eu consegui fazer tantas espécies? Desse jeito. Você está realmente aprendendo a ferramenta do sucesso para o cultivo. Olha lá, ó. Plantei a nossa folhinha lá no musgo. Tem até uma folha velha aqui, ó, que eu não tirei, mas a gente pode tirar ela. Pronto, arranquei, ó. E até plantaria essa folha também, mas não quero. Descartei ela, tá? Plantei a nossa folha lá no musgo, ó. Tá plantadinha lá. Você pode fazer uma bacia com muito musgo e plantar as folhinhas uma por uma na sua bacia, que você também vai ter o resultado. Lembrando sempre de molhar, sempre de regar e manter na claridade e no sol, tá? Não precisa ser exatamente no sol. Você pode colocar na claridade, mas tem que ter luz, tem que ter água para que a planta consiga fazer a multiplicação de rizoma, tá? Então esse foi o leaf cut, o leaf pulling, quando a gente arranca a folha e planta. A planta se multiplica. Lembrei, né? As suculentas fazem isso, não fazem? Tem muita gente, a galera da suculenta faz isso. Apesar da suculenta ser diferente, geralmente você arranca a folha e joga ela lá em cima e ela nasce, né? As pinguículas também são assim, né? Mas as dioneias você precisa arrancar uma boa parte de rizoma para que você consiga ter resultado na sua multiplicação. Beleza? Bom, esse foi o método de reprodução por divisão de rizoma, por estilete e por leaf pulling. Agora nós vamos para o terceiro e último método. Bom, agora eu estou com o celular na mão, com a nossa câmera na mão aqui, e vocês estão vendo
que a Dionéia nasceu. Aqui, ó, tem o rizoma, tem a roseta e tem essa haste gigantesca brotando da nossa planta. O que é essa haste? Nós chamamos de haste floral. A haste floral é simplesmente a flor da nossa Dionéia, né? Ela se reproduz por sementes, tá? A reprodução que nós vamos fazer aqui agora é a reprodução simples por sementes. E aí eu vou mostrar para vocês essas sementes, como que elas são. Olha só que bonito, olha só, essas daqui já foram polinizadas. E vocês estão vendo esse resultado maravilhoso, muitas sementes, é um resultado surpreendente realmente. Ó, aqui nós temos mais sementes que vão sair, tá? Vamos ver aqui, ó, mais sementes aqui, ó, que também estão saindo, tá? As cápsulas, algumas já estouraram, mas a maioria, ó, olha só o resultado. Então, essas são as cápsulas. A cápsula, após polinizada, ela vai ficar desse jeito. Rafa, como eu faço a polinização? Eu gravei em uma outra oportunidade como eu faço essa polinização. O próprio inseto pode fazer isso, mas vocês vão ver um método simples que eu ensinei. Depois de um tempo, eu digo que após algumas semanas, tá? Para ser mais exato, um mês, você vai ter essas sementes, essa cápsula aqui, ó. A cápsula desse jeito, ela ainda não está pronta para ser colhida. As sementes não estão aqui ainda prontas para isso. Como que eu sei a época certa de eu colher as sementes? Simples, as sementes aparecem, elas mostram, só que você precisa ficar esperto para não perder as sementes. Então as sementes estão aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Viu só? As sementes abrem e se expõem. A partir daí é só você espremer a cápsula num envelope, numa folha de sulfite, num papel, num ziplock e plantá-las imediatamente. Semente de Dionéia, quanto mais tempo ela demora para ser plantada, menos são as chances delas germinarem. Se você tirar ela exatamente no momento daqui e plantar, você pode ter um resultado em até 2 semanas de germinação. E quanto mais tempo elas ficarem dentro do papel, mais difícil vai ser de você conseguir germinar as suas sementes. Então, esse foi o terceiro e último método que você aprendeu agora. Que legal! Para você poder ter a sua Dionéia. Esses são os 3 métodos. Na verdade, eu coloquei mais um no meio lá, 4 métodos para você reproduzir a sua Dionéia muscipula, tá? Que seria por divisão de rizoma natural ou forçada praticamente ali pelas condições, você simplesmente vem aqui e divide o rizoma da sua planta. O segundo deles por estilete, né? Lá você corta o rizoma, simplesmente divide a roseta em 2. O terceiro lá, que foi o bônus, né? Leaf pulling, cortando, que é muito semelhante ao estilete, só que o do estilete é mecânico, é bem mais higiênico, eu gosto de dizer assim. E o quarto e último, que seria por polinização, que pode ser feita por inseto ou você simplesmente faz com o palito, como você aprendeu um palito, um pincel, alguma coisa que você consiga captar o pólen. Tá ok? Tá tranquilo? Tá favorável. É isso aí, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Métodos de como reproduzir a sua Dionéia muscipula. Até a próxima aula. Tchau!